Olá, Ares, tudo bem? Essa é a leitura para o signo de julho para vocês. Meu nome é Thaís, do canal Tarô em Dupla, e esse mês eu que farei a leitura para vocês, tá bom? Lembrando que é uma leitura coletiva, é uma leitura intuitiva, tá? Não vai fazer sentido para todo mundo. Pegue apenas o que fizer sentido para você, e se você conhece os outros signos fortes no seu mapa, eu aconselho a assistir também, porque sempre tem uma mensagem complementar, tá bom? Arianos, vamos lá, vamos ver como vocês estão nesse momento. Qual que é o momento atual do coletivo do signo de Áries? Vamos lá. Olha só, vocês abrem com o Papa, o Hierofante, uma Rainha de Paus e um 2 de Espadas. Aqui, muito provavelmente, Áries está precisando tomar uma decisão que pode estar falando sobre uma... Eu ainda não vou afirmar que é uma ruptura, tá? Mas tem aqui alguns ajustes a serem feitos em algum tipo de contrato, em algum tipo de acordo, tá? O Papa, abrindo a leitura, ele traz essa questão relacionadas a documentos, relacionadas à instituição, tá? Relacionadas à verdade, à expressão e à exposição do que é correto, do que é verdade. E aqui vem, eu ainda vou confirmar, tá? São só as primeiras cartas, mas pode ser que para alguns seja referente a algum rompimento, tá? Seja num casamento, num contrato, para outros, talvez alguns ajustes só, mas para todos eu diria, se não para a grande maioria, dificuldade em chegar a algum acordo, alguma definição, alguma conclusão de maneira pacífica, porque um dos lados aqui que está lidando não está facilitando muito, tá? A gente tem aqui uma Rainha de Paus na posição desafiadora do jogo, e aqui a gente tem uma presença autoritária, mais briguenta, sabe? Mais resistente a flexibilizar, então não tem muita conversa, não tem muita negociação, e ela vai para a briga mesmo, tá? Então, Áries, se vocês estiverem se identificando com essa energia, é hora de respirar, trazer mais paz, trazer mais leveza, para que vocês possam chegar numa solução que seja bacana para todos os envolvidos, tá bom? Se vocês estiverem se identificando com essa energia, procure flexibilizar um pouco mais, porque quando a gente tem essas duas colunas aqui ao lado do Papa, a gente tem um conservadorismo extremo, então assim, o que eu penso é isso e eu não vou mudar, tá? E isso é difícil. É difícil para vocês e é difícil para quem está lidando, tá? Agora, se essa energia não é de vocês e vocês estão lidando com uma pessoa assim, procurem de uma maneira pacífica, na medida do possível, conversar expondo o ponto de vista de vocês para tentar mostrar para esse outro lado. Olha, eu entendo a tua posição, eu entendo o teu lado, mas veja o meu também. Tá, o 2 de Espadas, na posição favorável, eu tenho duas ideias, eu tenho duas propostas. Eu posso levar as duas em consideração e chegar num meio termo, e chegar numa trégua. Agora, tá muito difícil uma Rainha de Paus aceitar o caminho do meio, porque a Rainha de Paus é o caminho dela só que importa, tá? É a ideia dela, é o que ela pensa, é o que ela acredita. O resto... se vire. Então, por isso que eu estou dizendo, se vocês estão se identificando com essa energia, Áries, respira um pouco, medita, observa o outro com um olhar de mais compaixão,
tá? Ninguém é dono da verdade. O Papa, ele tem essa postura, né? Eu falo, todo mundo baixa a cabeça e obedece. Mas numa relação, seja de sociedade, uma parceria, um casamento, um relacionamento, não tem, né, essa hierarquia. Não, na verdade são duas pessoas olho no olho, né? São duas pessoas que ocupam o mesmo lugar de importância. Então, se essa rainha de paus também não representa vocês, tragam de uma forma sutil essa informação também para o outro, para que o outro entenda que não é bem assim, tá? Que precisa flexibilizar e escutar o que o outro tem a dizer. Nem que não concorde, mas pelo menos escute. Se a gente está falando aqui de um ambiente de trabalho, a gente está falando aqui de um problema muito difícil, muito chato com alguém superior, com um chefe, tá? Uma chefe. Não tem gênero no tarô, tá bom? É a energia. Então, a energia de uma rainha de paus, ela é uma energia que vem como um tornado, né? Um furacão. Mas ela não necessariamente é uma mulher, tá bom? Mas certamente aqui tem alguém se comportando como superior, tá? Um superior, o outro inferior. Quando um ocupa o local, o lugar, né, do algoz, não sobra outro lugar para outra pessoa ocupar que não seja da vítima e vice-versa, tá? Então, cuidado com esse desequilíbrio de comportamento, esse desequilíbrio energético, porque fica difícil chegar num consenso, fica difícil chegar num ponto em comum, tá? Áries, vamos tentar entender melhor o que é isso? Para entender melhor, eu quero ver primeiro quais são os principais desafios aqui para vocês no mês de julho e o que tem de mais favorável, tá? Primeiro, qual ou quais os principais desafios aqui para Áries no mês de julho? E qual a energia mais favorável? Qual ou quais as energias mais favoráveis para vocês lidarem aqui no mês de julho? Tá? Muito bem. Já tinha virado o pendurado, eu aceitei, tá? O pendurado como desafio. E energia mais favorável, a força. O pendurado de um lado, a força de outro. Bom, um pendurado como desafio logo abaixo de uma rainha de paus, pode ser realmente que não esteja falando de vocês aqui, tá bom? Pode ser que essa rainha de paus, para a grande maioria, a gente está falando, como eu disse no início, é uma leitura coletiva, a gente está falando com muitas pessoas, tá? Então, para alguns pode ser que vocês se identifiquem com a energia da rainha de paus, mas para a grande maioria não, tá bom? Para a grande maioria vocês estarão lidando com uma pessoa com essa energia e deixando vocês sem opção. O pendurado, ele não tem muita saída, ele não tem muito como reverter essa situação. Então, porque essa pessoa que ela é tão imperativa, ela é tão autoritária, tão calorosa, né, na forma de se colocar, que não deixa muita opção aqui para vocês a não ser aguardar, ficar esperando cenas do próximo capítulo. E isso é ruim, isso é o desafio. Ficar aqui se sacrificando o tempo inteiro, se vitimizando, foi o que eu falei agora há pouco. Para todo algoz, uma vítima e vice-versa. Então, se vocês permitem que uma pessoa haja dessa forma, como vilão, não sobra outro lugar para vocês ocuparem que não seja o da vítima. Por isso que veio o pendurado, que está nessa posição de sacrifício, tá bom? O que veio como força de solução? Porque o tarô é brilhante, a força. A força como solução
ela diz do enfrentamento, mas é um enfrentamento sábio. Não é sacar também as próprias armas e ir para o embate. Ela tá domando a fera, ó. Está domando aqui o leão, tá? Então, aqui é quando eu seguro o meu instinto animal, o meu instinto reativo, porque Áries tem muito essa característica, né? É um signo de fogo, então é a reação, tá? E aí é muito fácil lidar com uma pessoa explosiva também sendo explosivo. Só que não é o aconselhável. O aconselhável aqui é domar a fera, doutrinar esse lado animal, essa reatividade, esse instinto, e agir de maneira sábia, de maneira equilibrada, porque a carta da força traz isso. É o equilíbrio entre a razão e o instinto, o racional e o animal, tá? Então aqui quando vocês chegam nesse equilíbrio, nesse consenso, logo abaixo de um 2 de espadas, é quando vocês conseguem começar a pensar num diálogo, numa trégua, numa negociação, tá? Agora, se você soltar aqui esse leão, o palco vai ser sinistro, tá? Vamos ver como é que vai deslanchar o mês de julho, como é que vai ser. O que vocês podem esperar aqui dos próximos dias? Como é que vai ser o mês de julho para os arianos? 3 de ouros, As de paus, 3 de espadas. O que vem depois de um 2 de espadas? Tá? Quando eu tento aqui expor o meu ponto de vista, expor o que eu penso, o que eu acho, de maneira centrada, controlando aqui os meus instintos, pode não ser, o resultado pode não ser aquilo que vocês esperam, tá? Mas, sabe aquela coisa, não vai nem ser a minha ideia nem a sua, vai ser o meio termo, tá? Mas aqui tá falando que é possível chegar no meio termo. É possível chegar no meio termo, tá? Encarem o mês de julho, se vocês estão passando por uma situação de resolução de uma situação, esperando a resolução de uma situação, vocês entenderam? Trabalhe para que isso aconteça de maneira mais pacífica possível. E a forma de E a forma disso acontecer é vocês se expressarem, tá? Com cautela, com verdade, com equilíbrio, mas com posicionamento. Não dá para ser omisso. Tudo bem? Não dá para ficar só deixando essa outra pessoa aqui pisotear em vocês. Não dá. Impor sempre a vontade dela. Não. Para uma construção ocorrer, olha, tem o trabalhador que coloca a mão na massa, literalmente, mas teve um engenheiro, teve outras pessoas que foram responsáveis pelo projeto para que esse coloque em ação. Então, para que algo realmente aconteça, é necessário um comum acordo, mesmo que esse comum acordo não agrade 100% um lado nem 100% o outro, mas eu consigo chegar no meio termo para colocar em prática e resolver o que eu preciso resolver, tá? Muita conversa, muita sabedoria, muita paciência, muita diplomacia na hora de ter essa conversa, para que não exploda, para que não saia faísca demais. Porque temos mais uma carta de fogo no desafio, tá? E às vezes é só um palitinho de fósforo, mas esse palitinho pode estar acendendo um pavio de uma bomba, tudo bem? Então, para que não dê muito errado, aprenda a flexibilizar, aprenda a conduzir, aprenda a conversar, para que chegue na melhor solução possível, tudo bem?
para que isso possa funcionar, sim. Então eu falei no início que alguns poderiam estar passando por rompimentos, né, de parceria, de contrato, mas a grande maioria aqui, na verdade, estão passando por ajustes, tá? Não é uma finalização necessariamente. Para um grupo sim, mas para a maioria não. Não é uma finalização, é mais ajustes para que isso possa continuar funcionando. E eu repito, não vai ser nem do jeito que você quer, nem do jeito que a outra pessoa quer. Vai ser o meio termo. É a única forma de funcionar. Tudo bem? Conselho para Áries. Pajem de copas. Pajem de copas no conselho, ele traz doçura, ele traz amabilidade, ele traz paciência, ele traz a inocência, sabe? A descontração. Para quê? Para não levar todas as conversas de uma maneira densa, de uma maneira pesada, de uma maneira carrancuda. Traga a leveza desse pajem de copas para descontrair um pouco, para quebrar um pouco a carranca aqui dessa rainha de paus que parece que está sempre brigando com o mundo, entendeu? E também com a seriedade, também quebrar um pouquinho a seriedade desse Papa. Trabalhe com a verdade, sim, o Papa trabalha sempre com a verdade, tá? Na visão luz. Mas o pajem de copas, ele tira a dureza, ele tira a rigidez, ele traz água, ele traz doçura, ele traz descontração, tá? O caminho do meio, tá certo? Vamos ver aqui. Ai, deixa eu ver o fundo do deck. Olha só. Quem veio de novo? Pajem de copas 2 vezes, tá? Então, confirmando isso que eu trouxe. Essa questão da doçura, da descontração, do jogo de cintura, da gentileza, do perdão, para poder lidar. E aqui quem veio de novo? O Hierofante, o Papa, certo? Então, se levar tudo muito a sério, a gente envelhece mais rápido, a gente estressa muito fácil. Então traga mais a leveza da criança, mais doçura, mais amabilidade para esse cenário que vocês estão inseridos, para lidar com essa situação que vocês precisam lidar. Tá certo? Eu não vou aceitar ainda não, tá? Eu quero embaralhar um pouco mais, porque eu quero aqui um conselho para os arianos. Qual que é a mensagem final de conselho aqui para Áries? Magia. A ansiedade afasta oportunidades. O amor possui seu ritmo próprio, que deve ser respeitado. Encontros mágicos devem acontecer em momentos igualmente mágicos, tá? Então, o que eu entendo daqui, né? Dessa magia, dessa coisa da criança, dessa coisa da fantasia, né? É muito do que o Pajem de Copas está falando. Então, sai um pouco da seriedade, da energia densa. Traga mais essa magia, traga essa descontração, traga essa capacidade de acreditar em sonhos, de acreditar literalmente em mágica, tá? E venha então com essa energia dessa criança, essa inocência dessa criança que acredita que isso é possível, tá? E que através disso vocês conseguem sim chegar num comum acordo, mesmo que não seja exatamente o que você espera ou o que a outra pessoa espera, mas, tudo bem. Você flexibiliza um pouco aqui, eu flexibilizo também um pouco do meu lado. Pode ser? Esse é o caminho, essa é a saída, tá bom? É isso. Áries, muito bem. Essa é a leitura de julho para vocês. Se você ficou até o final, muito obrigada. Se gostou do vídeo, se fez sentido para você,
Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Aqui abaixo na descrição tem o meu contato e o contato da Letícia. A Letícia é terapeuta energética, eu sou terapeuta integrativa. Fiquem à vontade para conhecer os nossos canais individuais no Instagram, para que vocês possam saber quais outras ferramentas a gente utiliza para cuidar de vocês, tá bom? Um ótimo mês de julho. Beijo, Áries. Até mês que vem.